Olá! Mesmo correndo o risco de parecer repetitivo, eu vou dizer, é muito bom estar com cada um de vocês em mais esse momento. Eu estava aqui pensando quantas iniciativas, esse momento levou a gente a tomar. Esse nosso podcast, as lives no YouTube agora e os diversos vídeos que a gente tem postado. E por isso fica aqui de coração o convite, tá? Dá uma passadinha no canal do YouTube, acompanhe a nossa página no Face, fique por dentro das novidades, participe conosco, se envolva. Essa semana nós optamos por continuar discutindo o tema pandemias e transição planetária, porque avaliamos que existiam ainda aspectos importantes para a gente comentar junto. A gente espera de coração que esses comentários sejam tão importantes quanto foram para a gente que preparou, com muito carinho, esses momentos, ok? Um forte abraço a todos. Vamos ouvir? Olá! Novamente aqui nos encontramos para que juntos a gente possa continuar as nossas reflexões sobre a questão das pandemias e da transição planetária. Este estudo foi preparado em conjunto por mim e pelo Sandro. Muito me marcou durante as reflexões da semana passada o quanto nós nos mostramos cegos, para não dizer indiferentes, há tantas questões importantes que a gente conseguiu enxergar. Por exemplo, a que literalmente ignoramos a existência de uma pandemia de AIDS que há tanto tempo assola a humanidade. E mesmo quando nos defrontamos com os processos atuais impostos pela pandemia de Covid, muitos de nós evitamos olhar para questões importantes da vida. Voltamos a ressaltar os destaques do final do podcast anterior como um chamamento da presente situação que vivemos. Então, a gente falou sobre o convite à reflexão, sobre a consideração sobre diversos compromissos que são nossos, sobre a necessidade da busca da empatia e principalmente sobre o esforço de conscientização do nosso espírito para diversas situações da vida. Todos esses aspectos merecem urgente aprofundamento, mas muito mais do que ponderações simplesmente filosóficas. Eles devem ser relacionados com aspectos práticos do nosso dia a dia e que são, sobretudo, urgentes se considerarmos o momento de transição planetária que de forma inquestionável vivemos. Eu vou destacar aqui 2 exemplos para ilustrar o nosso ponto de vista. Primeiro deles, a presença de plástico nos oceanos, que já é uma questão de catástrofe mundial. Mais uma vez, ignorado por nós no nosso cotidiano. Agimos como se nada existisse. Mas, segundo dados citados pelo WWF Brasil, cerca de 8 milhões de toneladas de plástico entram no oceano anualmente. Atualmente, 90% das aves marinhas possuem fragmentos de plástico no estômago. Estima-se que até 2050 teremos mais plástico do que peixes nos oceanos. E os microplásticos estão entrando na nossa cadeia alimentar e também estão presentes no ar, na água e no solo. Ou seja, daqui a algum tempo estaremos ingerindo plástico ao invés de nutrientes. Podemos pensar, não há nada que eu possa fazer atualmente para evitar este problema. Mas a maioria de nós esquece que o simples fato de levarmos uma sacola de pano para armazenar nossas compras de mercado já contribui de forma significativa para a redução desse problema. Simplesmente nos esquecemos ou novamente ignoramos o efeito multiplicador de pequenos atos individuais, mas que tem grande impacto se forem replicados por todos.
É isso que falamos sobre conscientização. Eu buscar pensar no que todo ato meu, por mais pequenino que seja, impacta na humanidade inteira, impacta no meu semelhante. Porque mais dia menos dia, esses problemas irão bater às nossas portas. O segundo exemplo é de natureza moral e espiritual. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, estudioso dos processos obsessivos, já destaca há bastante tempo em toda a sua obra que estes processos assumem verdadeiro caráter de pandemia, ou seja, atingem toda a humanidade indistintamente, em se considerando seu aspecto de doença da alma. E não raro, eles estão diretamente associados a diversos processos, por exemplo, de saúde pública, como as questões de drogadição e vícios em todos os níveis e nos mais diversos matizes, mas também há outros problemas que, curiosamente, teimam em ser ignorados por nós, pois temos a ilusão de que não somos atingidos diretamente por eles. Citamos, por exemplo, as diversas manifestações de depressão, que são cada vez mais constantes e apresentados no nosso dia a dia. E, por exemplo, a multiplicação e o crescimento dos casos de suicídio. No início do livro Nos Bastidores da Obsessão, ele cita Allan Kardec na Gênese, capítulo 14, em se tratando das obsessões e possessões. E Allan Kardec diz assim: pululam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, que é um dos eleitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Manuel Filomeno de Miranda prossegue comentando: no entanto, diante dos lancinantes problemas da obsessão na atualidade, tem-se a impressão de que nada até o momento haja sido feito a fim de ser modificado esse estado de coisas. De Kardec aos nossos dias, todavia, quantas edificantes realizações e preciosos estudos em torno dos médiuns, da mediunidade, das obsessões e das desobsessões têm sido apresentados. Sinal dos tempos a que se referem os escritos evangélicos, prenúncia essa dor generalizada, a era do espírito imortal. Milhões de criaturas, no entanto, dormem o sono da indiferença, entregues aos anestésicos do prazer e ao ópio da ilusão. Estes comentários estão no livro Nos Bastidores da Obsessão, no Exórdio de Manuel Filomeno de Miranda. Notemos, portanto, alguns pontos em comuns com tudo que a gente está discutindo. Primeiro, uma tragédia de proporções mundiais e, novamente, citado literalmente pelo autor espiritual, chamando o sono da indiferença. Então, notemos que novamente nos colocamos diante de grave problema que assola toda a humanidade, não importando fronteiras. Entretanto, todas essas questões que abordamos parecem cada dia mais bater às nossas portas. Tal qual a presente pandemia de Covid-19, que não nos permite mais alimentar a postura de indiferença, pois a todos nos afeta diretamente. Aí a gente estava refletindo, onde buscar auxílio para tantas questões? Nós encontramos no Livro dos Espíritos, na questão 917, importantes orientações sobre a raiz de muitas dessas questões. E na resposta dada pelo Espírito Fénelon, bem como nos comentários de Allan Kardec, uma luz de esclarecimento que possa nos indicar o caminho. Pergunta Allan Kardec aos espíritos: qual o meio de destruir-se o egoísmo?
E, em particular, na resposta dada por um espírito, que é o espírito de Fénelon, lemos: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre: suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material, e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. Percebamos bem quão profunda é essa resposta de Fénelon. Merece a nossa meditação. É como se a gente buscasse apreender cada uma das palavras e do sentido que os Espíritos estão procurando dar a elas. E qual a verdadeira mensagem eles estão querendo nos transmitir. Mas como se não bastasse isso, na sequência, o codificador Allan Kardec, que era professor e pedagogo, comenta: louváveis esforços indubitavelmente se empregam para fazer que a humanidade progreda. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Procurem-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que, ostensivamente ou ocultamente, excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Continua o codificador. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer os homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Muito importante essas considerações. E percebamos, portanto, tanto na resposta de Fénelon quanto no comentário do eminente professor e pedagogo Kardec, a preocupação em nos orientar em atitudes possíveis de serem implantadas no nosso dia a dia. E não podemos atribuir ao acaso, antes a uma estrutura pedagógica planejada, o fato de que na pergunta seguinte, a questão 918, Kardec indaga sobre a forma de se reconhecer em um homem, ou seja, em si mesmo, o progresso real. E na sequência, justamente na questão 919, insiste Kardec em buscar um meio prático e eficaz de nos melhorarmos nessa vida mesmo e resistirmos à atração do mal. Aqui a famosa questão 919 do Livro dos Espíritos e a profunda resposta de Santo Agostinho: conhece-te a ti mesmo. Desejamos, com nosso esforço e do fundo do nosso coração,
Que estas breves palavras nos conduzam a todos nós à reflexão profunda em torno de nossos valores e atitudes. Que possamos manter sempre em vista a divina misericórdia, que por muito nos amar, nos possibilita em cada acontecimento de nossas vidas, seja no microcosmos do nosso dia a dia, seja no macrocosmos dos acontecimentos de toda a humanidade. A divina misericórdia deseja apenas o nosso bem. Finalizamos o nosso estudo de hoje com a leitura das palavras do Espírito de Verdade, que não foram colocadas como prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec ao acaso. Existe aí um significado profundo. E é por isso que deixamos a todos nós, como palavras finais, esses dizeres do Espírito de Verdade. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós os convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Desejamos a todos que nos ouvem muita força e paz. Permaneçamos com Deus. Queridos irmãos, elevemos todos nós nesses instantes os nossos corações ao mais alto, agradecendo a Deus, o doador da vida, pela grandeza dessa própria vida, do amor que já sabemos viver, agradecendo pelas leis justas e sábias que regem os nossos destinos e nos conduzem para a realização do bem. E descobrimos então, em cada um de nós, a capacidade de construir um mundo melhor através das nossas ações regeneradoras. Primeiro, em nossos próprios corações, construindo valores de amor, de alegria, de paz, de consciência tranquila através do cumprimento das leis divinas. E trazemos à mente o nosso Mestre Jesus, que veio ter conosco a nos ensinar a brandura, a mansuetude, a bondade, o não julgamento. Ajuda-nos, Senhor, a construir esse mundo de regeneração que tanto queremos, onde a paz, a alegria, a fraternidade se façam presentes de forma duradoura. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a caminhar nesta rota segura que vieste nos ensinar. Este Evangelho divino que lava os nossos corações, que traz luzes novas para os nossos pensamentos, para as nossas consciências. E nos percebemos então como sujeitos ativos deste momento de regeneração. Sabemos ou já podemos compreender a capacidade que temos de produzir o bem, de vibrarmos o bem
e de caminharmos de braços dados com a bondade. Então te agradecemos, Senhor Jesus, por estarmos juntos, irmãos do Grupo Espírita Irmão Áureo, de toda a terra, unidos neste ideal de amor. Conduza-nos, Senhor Jesus, pelos caminhos da vida, cada vez mais conscientes da parte que nos cabe, sem nos esquecermos jamais das esperanças que Tu nos trouxeste ao coração, dando-nos a certeza de que o caminhar firme em direção a Deus é a rota segura para os nossos corações, para as nossas consciências e para a construção de um mundo melhor. Muito obrigada, Senhor Jesus. Fique conosco, agora e sempre, e que assim possa ser. Muito obrigada.